quero que vocês pensem por um instante. Quantos dos compositores brasileiros que escrevem músicas para piano estão realmente presentes de forma regular nos repertórios dos estudantes de piano do nosso país? Meu nome é Tiago Gonçalves. Hoje vamos discutir exatamente isso. Apresento a vocês a nossa pesquisa de doutorado, em fase inicial, intitulada Valorizando a Música Brasileira para Piano, Processo de Mapeamento e Sistematização. A resposta à minha pergunta inicial é infelizmente preocupante. A realidade nua e crua da pedagogia do piano no Brasil, confirmada por estudos recentes, Por Sino 2023, Uso 2023, por exemplo, é que ainda vivemos sob a hegemonia da música europeia. Em outras palavras, estamos ensinando piano no Brasil, priorizando um repertório que não reflete nossa identidade cultural e musical. E qual é o custo disso? Estamos limitando a formação dos nossos pianistas. Eles se formam sem ter um contato verdadeiramente íntimo com a riqueza, a diversidade e os gêneros musicais únicos que nossa produção nacional pode oferecer. A ciência da educação musical, com autores como Heimer, em 1989, Eisner, em 2002, é clara. A diversificação do repertório não é uma opção, é uma necessidade pedagógica e cultural. Então precisamos urgentemente virar então essa chave. Vocês já pararam para se perguntar por que essa hegemonia europeia persiste? Como sair dessa inércia? O cerne do debate e o principal desafio diário de um professor de piano é a falta de ferramentas. Pense na jornada de um professor que quer ser engajado e incluir um novo compositor brasileiro no repertório do seu aluno. Ele tem que gastar horas ou até dias inteiros para analisar a partitura, determinar a dificuldade técnica de forma isolada e compará-la mentalmente a peças consagradas de repertório. É um trabalho solitário, exaustivo e de alto risco pedagógico. Pensem, uma classificação errada pode levar o seu aluno à frustração e até ao abandono. Enquanto o repertório europeu tem alguns manuais que oferecem um certo caminho, a música brasileira não tem um sistema claro e consensual, com critérios bem fundamentados. Essa falta de critério serve como uma barreira invisível e metodológica, empurrando o docente para um repertório mais seguro, perpetuando o ciclo que alguns autores chamam de colonialidade no ensino. Portanto, para resolver esse impasse e impulsionar a inclusão de forma sustentável, o fator crucial é a determinação objetiva do grau de dificuldade técnico-musical das obras. Pense, ao invés de um professor ter de decidir considerando toda a base de composições brasileiras, ele possa, ao invés disso, ter a oportunidade de considerar apenas aquelas que correspondem ao nível estimado em que seu aluno se encontra? Sim, nesse processo há muitas subjetividades, mas é vital e inegável a importância de estabelecer critérios objetivos, compreensíveis, principalmente consensuais e sobremaneira bem fundamentados. Já existem algumas propostas consensuais fortes na academia, tais como Santiago 2021 e Rocha 2024, mas nosso grande diferencial é prático. O foco está na experiência consolidada dos professores de piano que atuam em universidades públicas brasileiras. Por isso que o nosso objetivo geral é ambicioso e essencial. Nós queremos então mapear e sistematizar os critérios de classificação de peças escritas para piano. Agora, com um foco rigoroso na música brasileira, conforme a percepção dos nossos professores. Para atingir essa meta de sistematização e responder, enfim, ao desafio docente, nosso trabalho se estrutura em um plano de 3 fases. Na fase 1, vai acontecer o mapeamento e o diagnóstico empírico. O nosso primeiro passo é rigoroso. Nós vamos utilizar um questionário online de pesquisa mista para identificar de forma precisa os critérios de classificação que foram mapeados e que os professores realmente utilizam no seu dia a dia. Queremos dados concretos sobre o que define o nível de dificuldade. Já na fase 2,
Análise crítica e a sistematização. Aqui vamos além do dado bruto. Nós vamos analisar a representatividade do repertório nacional nas aulas. Vamos mapear e sistematizar quais são os desafios e as barreiras metodológicas que os docentes podem nos apontar através do questionário. Essa fase transforma os dados em um insight. Na última fase, a proposta de solução e inovação tecnológica, aquela que vai ter um maior impacto. O objetivo final é propor um sistema de classificação que seja unificado e bem fundamentado. E assim nós vamos estar, enfim, diante da oportunidade de talvez desenvolver uma plataforma digital online, uma plataforma aberta, democrática e acessível. É a culminação do conhecimento acadêmico em uma ferramenta de uso prático para toda a comunidade, uma ferramenta de professores para professores. Para garantir que nossas descobertas sejam robustas, bem como abrangentes, optamos por um estudo de natureza descritiva, com uma abordagem mista. Estamos utilizando uma estratégia convergente, Criswell e Clark, 2017, que nos permite coletar dados quantitativos e qualitativos ao mesmo tempo. Isso é vital, pois a estatística nos dará um panorama geral, ou seja, o que, enquanto a análise qualitativa nos dará a profundidade e o contexto, ou seja, o porquê. Nossa população de estudo será composta por docentes de piano, de cursos de graduação e pós-graduação que atuam em universidades públicas brasileiras. A amostra será por conveniência, visando o maior alcance possível desta comunidade especializada. O coração da nossa coleta de dados é um questionário online que será bem estruturado. Ele será dividido em 3 blocos principais que conversam entre si. O primeiro é o perfil do sujeito de pesquisa, ou seja, dos professores. O segundo, a seção de percepções, onde empregaremos a escala Likert para mensurar a importância dos critérios que foram mapeados, tais como ritmo, textura, sonoridade e a frequência de uso da música brasileira, o que é mensurável. O terceiro e último bloco são as questões abertas sobre desafios e sugestões, que é onde a experiência e a voz do professor vão poder aparecer mais ainda. E ali eles vão poder transcrever tudo aquilo que eles pensam sobre os critérios que foram a eles expostos e ainda fazer novas sugestões. Para análise, não faremos suposições, nós vamos utilizar ferramentas sólidas, tais como a linguagem R, para, enfim, tratar os dados estatísticos. E quanto às respostas ricas e abertas que os professores nos trarão, nós empregaremos análise de conteúdo temática, BARD em 2016, e contaremos com o auxílio do software MaxQDA. Esse software não é apenas um organizador, ele nos permitirá integrar os dados tanto quantitativos quanto qualitativos, cruzando o panorama geral com as histórias e os insights individuais. O que nós queremos deixar como legado com esse trabalho? Queremos ir bem além do artigo científico. Claro, vamos gerar um conhecimento acadêmico aprofundado e de extrema relevância sobre a seleção de repertório, mas o verdadeiro impacto estará na prática. Queremos dar uma solução tangível para o professor, sobremaneira aqueles que têm pouca experiência e que estão no início de sua carreira. O resultado final, o ápice da nossa pesquisa, será a proposta de um sistema de classificação colaborativo, que poderá então se materializar em uma plataforma digital online. Pense nisso, uma ferramenta desenvolvida por professores para professores, que será um catálogo acessível de obras brasileiras para piano e com um grande diferencial, já classificadas por nível de dificuldade, bem fundamentadas perante o debate que essa pesquisa irá abrir. E o mais inovador é o seu design. Ele será colaborativo. Professores e usuários cadastrados não apenas poderão consultá-la, mas também sugerir novas peças, votar nas classificações de dificuldades, criando assim um consenso orgânico. Então, imagina, o usuário entra para consultar uma obra. Se aquela obra não existe, ele poderá sugerir a inserção dela.
se ela já existe e possui um nível de dificuldade a qual aquele usuário discorda, ele poderá então sugerir um nível que ele acha mais adequado. E isso será gradualmente levado em conta pelos mantenedores da plataforma. Essa plataforma será um atalho para a diversificação, uma arma contra a hegemonia de repertório e um vínculo poderoso para impulsionar a música brasileira para piano no ensino, formando pianistas que são, antes de tudo, conhecedores e, ao mesmo tempo, promotores da nossa própria cultura. Em síntese, nosso trabalho é uma fusão de pesquisa rigorosa e aplicação tecnológica, mirando num único propósito: a valorização da nossa cultura musical. Nossas áreas de foco são o repertório brasileiro, o próprio piano, a pedagogia do piano, a tecnologia na educação e diversificação de repertório. Agradeço a todos vocês pela atenção e pelo tempo dedicado a conhecer esse projeto, que é, acima de tudo, uma missão. Espero que estejamos juntos na jornada para reescrever o futuro do ensino de piano no Brasil. Muito obrigado.